Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje falando sobre o Tigua 11, né? Tigua 11 aí que é um fundo de desenvolvimento, né? Que acabou nesse momento já de ultrapassar o seu preço sobre o valor patrimonial, né? Ou seja, está 1,03, mas ainda é possível comprar, né? Nós havíamos gravado um vídeo sobre o Tigua 11 há mais de 2 ou 3 meses atrás, ainda quando ele estava descontado, né? E como nós percebemos aí nessa semana que terminou, ele acabou sendo um dos fundos mais comentados aí na Bolsa de Valores, né? Por quê? Porque ele aumentou o seu dividendo, né? Não só aumentou o seu dividendo, que muita gente achou que o aumento de centavos foi pouco, né? Mas eu vou mostrar para vocês que esse aumento de dividendo vem impactando o mercado dos fundos imobiliários, certo? Então, já peço para você que está aqui no nosso canal, que ainda não segue o nosso canal, possa seguir o nosso canal, basta clicar aí, se inscrever no nosso canal. Peço para você curtir, você comentar e também fazer sugestões no intuito de nós melhorarmos o nosso conteúdo, certo? Então ele fechou a sexta-feira na cotação de R$ 125,60, né? Para um fundo de desenvolvimento, ou seja, que tem tijolo por trás, tem terra, tem propriedade, ele está pagando muito, e isso não é de agora, né? 13,16, né? Tem gente que está posicionado nele desde o ano passado, nós fizemos conteúdo nele no ano passado, e está com dividendo na casa de 15%, e tem gente que está com dividendo na casa de 16%, né? Mesmo com essa cota de 125, ele tem 7,8 milhões, né? Que é uma liquidez muito alta e uma valorização de 22,92%. Ou seja, no último ano a cotação dele só vem subindo, né? Quem comprou ele lá no ano passado, quando ele teve aquela pequena queda, tem aí um aumento na sua carteira de mais de R$ 25 por cota, né? E a tendência é subir. Subir por quê? Por causa disso daqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é isso. O número de cotista ele vem subindo, né? E desde que nós gravamos o vídeo, não estou dizendo que o número de cotistas aumentou, porque nós gravamos o vídeo, né? Quando nós gravamos o vídeo é porque o número de cotistas já estava crescendo, então aumentou mais de 20 mil cotistas. Quando nós gravamos ali de outubro para novembro, para agora, né? Se bem que esses dados estão um pouco desatualizados, porque são dados de dezembro, ou seja, o ano de 2023 aumentou muito, saiu de 97 mil cotistas para 140 mil cotistas, né? E olha o que aconteceu com o volume financeiro, 132 milhões, e o volume médio diário duplicou, saiu de 3,8 milhões para 6,9 milhões, ou seja, significa que a procura ela duplicou dentro de um ano. E é difícil isso acontecer com um fundo imobiliário, e aconteceu. Uma outra coisa, né, que vem chamando muita atenção do mercado financeiro é que as receitas na casa de 24 e 26 milhões, né? Mas o ponto que interessa aqui não é ficar repetindo 24, 26, 24 milhões. São essas despesas que estão vindo negativas, né? Então, as despesas que o fundo tinha está vindo negativa, ou seja, ele consegue colocar mais dividendo no bolso do seu cotista sem precisar mexer no caixa para tapar algum problema, né? E o que é que este fundo investe, né? Que muita gente tem um pouco de dúvida. Este fundo, ele é um fundo que ele tem características ímpares, características que você não vai encontrar em nenhum outro fundo imobiliário da Bolsa. Por isso que ele é uma espécie de AIS dentro da carteira, né? Muito bom. Ele é um fundo que ele acaba performando muito bem, porque ele não tem nenhum igual a ele.
Geralmente ele age em 3 pilares: é o equity, o crédito e ativos da bolsa, ou seja, ele investe também na bolsa, né? No seu segmento de equity, ele tem só de loteamento 115 loteamentos. E não são qualquer loteamentos, são excelentes loteamentos localizados na região sul, na região sudeste, na região nordeste, e não é em qualquer canto, principalmente nas principais regiões, né? Só de incorporações ele tem 38, multipropriedades tem 4, né? Ele possui um fundo de shopping dentro da sua carteira e, além disso, tem um imóvel para renda, né? Dentro desse segmento. E ele não só investe nesse segmento, no seu ramo de crédito, né? Ele tem 18 no segmento core e ele possui um que nós chamamos de tático, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. E do ponto de vista de ativos de bolsa, ele investe em fundos imobiliários e ele investe também em ação. Ou seja, é um fundo que só de ativos ele tem 180, mas não são qualquer ativos, né? São excelentes ativos, né? Na sua carteira de equity, que é o que nós havíamos falado, né? Só de obra 83%. Dessas obras vendidas, 68%. É muito dinheiro entrando dentro do caixa do fundo e, evidentemente, repassando para os seus cotistas. E, principalmente, ele é extremamente diversificado, né? Na parte de portfólio de crédito, né? Sua parte de portfólio de crédito também tem uma carteira bem diversificada, né? Voltada, evidentemente, para o segmento de obras, né? Dentro das propriedades, bem como de vendas, né? Ou seja, 78% aí de venda, né? Ou seja, um bom resultado. Vamos trazer aqui alguns ativos de crédito que ele tem, só para ver o nível de agressividade, né? Por exemplo, esse primeiro da Blue Tree, ele tem um IPCA mais 10, um IPCA mais 10, ou seja, é um excelente ativo da carteira, né? Dificilmente ele vai vender, e caso ele venha a vender, ele vai conseguir um excelente valor. Ele tem um IPCA em 12,68, né? Ou seja, um excelente também ativo de crédito, né? Lá embaixo você pode conferir todos eles, né? A maioria com a taxa acima de 10%, e ele tem os ativos de crédito que nós chamamos de tático, né? Que é IPCA mais 7,5, ou seja, tem excelentes ativos, né? Na sua carteira de ativos de loteamento, né? Como nós podemos observar, do PL da sua carteira é 5,02, né? Só de porcentagem de venda já foram 99%, né? Desse loteamento. Do Pérola do Tapajós, por exemplo, Itaiatuba, né? No Pará, nós temos 86% de vendas já, ou seja, uma média, né, bem elevada para os loteamentos, né? Então aqui você pode conferir de um por um, não vou mostrar de um por um, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode olhar de um por um, né, todos os seus loteamentos e você mesmo conferir nesses loteamentos, né, quais são o nível deles aí de venda, né, e o nível aí de obras em cada um deles, né, para você perceber que está bem adiantado, certo? Do ponto de vista de imóvel de renda, ou seja, pronto, né, ele tem um Caravelo Center em Goiânia, né? Na sua parte de equity de shopping, ele tem o Brasil Center Shopping, né, localizado em Valparaíso, Goiás, uma boa localização. E ativos em bolsa, ele investe em 2, né? O Alphaville SA, que tem como código AVVLL3, né, que é um condomínio fechado, tem um valor de mercado de mais de
12 milhões. E tem o BRIO Crédito Estruturado, que é o BICE11, né, que ele é de recebíveis, onde ele tem investido mais de 3 milhões e meio, certo? Do segmento de crédito, você pode aqui conferir, né, cada um desses créditos voltados aí para os diferentes imóveis, né? Ou seja, um excelente fundo imobiliário. Se nós descermos aqui para o investidor 10, o que é que nós vamos ver? Ele é um fundo híbrido, porque ele investe em fundo, investe em ações, investe em papel, investe em loteamento. Ele tem uma taxa alta de administração, 1,5, mas vale a pena, né? Não importa pagar 1,5 de taxa de administração, contanto que ele pague, né? Chegou a 149.928 cotistas, ou seja, se aproximando dos 150 mil. Seu valor patrimonial já passou do seu valor patrimonial. Nós gravamos um vídeo, pode procurar aqui no nosso canal, chamando a atenção de você que é investidor para essa excelente oportunidade. Muita gente não aproveitou, comprou o fundo aí arriscado, está perdendo dinheiro. Seu último rendimento, R$ 1,33, pagando muito, né? Mais de 19 milhões de cotas e um belo patrimônio de 2,34 bilhões, né? Desde que surgiu, nunca perdeu para a inflação. Inclusive, né, ele vem batendo forte na inflação, né? Por exemplo, quem está posicionado há mais tempo, há mais de 5 anos, está aí com a rentabilidade de 82,64. E você diz, não, mas aqui não descontou a inflação. Tudo bem. Se nós descontarmos a inflação, a rentabilidade vai para 39,03%, batendo forte na inflação, né? O dividendo, evidentemente, já foi mais alto, 15,11%, diante da valorização da cota, foi para 13,16%, porque a cota se valorizou muito mais rápido que o dividendo, certo? Não é que o dividendo caiu, o dividendo ele vem aumentando. O problema é que a cotação se valorizou muito mais rápido do que o dividendo. O dividendo aumenta uma vez no mês. A cotação vinha se valorizando todos os dias, como vocês podem ver aqui no gráfico, certo? Se nós descermos lá embaixo, né, para mostrar uma coisa para vocês, né, ele tinha entregado um dividendo bem alto no período em que a Selic estava baixa e a inflação estava muito alta. A Selic subiu demais, o dividendo caiu, só nós começamos já a observar já uma primeira recuperação e você vai conseguir ver agora, quando eu mudar para 1, certo? Ele vem entregando R$ 1,82, R$ 1,82, já passou para R$ 1,33, né? A gente diz, 1 centavo, mas se aumentar 1 centavo todos os meses, no final do ano eu tenho 10 centavos, né? Uma informação muito importante, mesmo em período de Selic alta, ele bateu forte na Selic, né? Ou seja, venceu a Selic em todos os momentos, inclusive em momento de Selic alta. E é isso que ninguém consegue ver. Um fundo de inflação batendo forte na Selic, mesmo em período de Selic alta. E se eu trocar Selic por inflação, aí a PIS é maior ainda. Ou seja, enquanto o Tigrar está pagando 50% a mais, o IPCA nesse período todo foi 10,54%. Então, se ele bateu forte no CDI, né, imagina o que ele fez com o IPCA. Né? Vamos botar o IBOV, né, que são as ações, até o Ibovespa perdeu para todo mundo. Né? Então, em ações teve tão boa rentabilidade do que o Tigrar 11, né? Ou seja, um excelente fundo aí imobiliário do segmento híbrido, né? Então está aí em primeiro lugar, certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje para vocês, nesse domingão especial, né? Para você que acompanha o nosso canal todos os dias, ganhou aí um novo presente, quer conhecer o Tigrar 11,
coisa que você não vai ver em outro canal. Quando você vê em outros canais, é porque ele já disparou, que é o que está acontecendo. Muita gente falando do Tigo A11, mas ele já passou do seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, você poderia ter comprado ele mais barato, mas chegou nesse ponto, ainda vale a pena comprar? Vale, porque fundo de tijolo a gente compra até 1,05 é o ideal. Então você ainda tem uma margenzinha aí para você comprar, para você montar a posição dele, porque o rendimento dele é muito bom. O fundo híbrido pagando 13,16, enquanto os outros fundos híbridos estão pagando 12, estão pagando 11 e principalmente estão em queda. Um dos maiores exemplos é o MXRF11. O MXRF11 ele não é fundo só de papel, ele é fundo híbrido. Ele tem papel, mas ele também tem imóveis na sua carteira. Enquanto o MXRF11 vem caindo, o Tigo A11 vai subindo e honrando aí o segmento de híbrido como um bom pagador, e um ativo seguro, seguro, independente do cenário. Valeu, um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, e como eu sempre falo no final dos nossos vídeos, que o ano de 2024 possa nos dar excelentes oportunidades no campo dos fundos imobiliários, como foi 2023.